Será que essa valorização do preço dos imóveis ela é real? Essa é uma pergunta muito feita por pessoas de uma maneira geral, especialmente quem está querendo comprar o imóvel. Fica vendo essa variação dos preços sempre subindo, as notícias falando que comprar imóvel está cada vez mais caro e muita gente se questiona se eventualmente nós não estamos em uma bolha imobiliária. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho melhor a respeito dessa variação de valores, o que caracteriza essas notícias que falam que os imóveis estão mais caros, para entender se de fato eles estão mais caros ou não estão mais caros, mas principalmente quero abordar um pouquinho sobre os índices que medem esta valorização. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, trazendo novidades, dicas, informações e atualizações sobre a nossa indústria imobiliária. Se você tem interesse no tema imóvel de alguma forma, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. No vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, apenas para fazer uma reflexão sobre essa valorização imobiliária que muitas vezes a gente acaba acompanhando nas notícias e isso faz com que muitas pessoas fiquem se questionando, será que essa valorização de fato ela é uma valorização que está acontecendo? Será que a gente não está numa bolha imobiliária? Enfim, o que será que está acontecendo com o mercado imobiliário? Bom, o primeiro passo que eu queria trazer para essa análise é a fonte de informação com relação a esta valorização imobiliária. Toda vez que um veículo de comunicação ele vai falar que os imóveis estão valorizando, ou que o preço dos imóveis está subindo, ou que eventualmente está caindo, enfim, qualquer coisa que a gente vá comentar a respeito de mudanças, especialmente no que diz respeito ao preço, é importante ter uma fonte de informação. Ou seja, de onde que saiu essa informação que está aumentando, que está caindo e por aí vai. Isso já faz com que a gente comece a olhar para os números, para os índices que eventualmente a gente tem hoje que monitoram o mercado. Quando a gente fala hoje em valorização, em índices e etc., existem alguns índices que são os principais. Um deles é o FIPE-ZAP, que é um dos mais populares. FIPE-ZAP é uma parceria entre a FIPE e o grupo OLX, que detém hoje o maior Big Data do mercado imobiliário brasileiro, e esse índice mensalmente divulga sobre esta valorização tanto no preço de venda quanto no preço de locação. É muito importante a gente ter atenção porque este índice ele considera um monitoramento de 50 cidades. Ele tem uma boa representatividade do território nacional de uma forma geral, mas o próprio índice deixa muito claro que ele monitora 50 cidades brasileiras com base em anúncios feitos na internet. Ou seja, nós estamos falando que ele está calculando essa valorização a partir do valor pedido por pessoas que estão fazendo os seus anúncios. Isso já nos dá um termômetro de mercado, a temperatura que o mercado eventualmente está lidando, e é uma excelente fonte de informação para a gente entender o que o mercado está percebendo de valor para os produtos que eventualmente estão sendo colocados à venda ou estão sendo disponibilizados para locação. O valor que muitas vezes está descrito ali, ele não representa com clareza o que é o negócio fechado. Ou seja, eu posso colocar que o meu imóvel vale R$1 milhão, eu vou anunciar que ele vale R$1 milhão, mas se amanhã alguém quiser comprar esse imóvel e eu resolver vender por R$500 mil, o que de fato interessa para a valorização imobiliária, para todas essas contas, é o valor do negócio efetivado, os R$500 mil, e não aquele R$1 milhão que foi anunciado. Então, muita gente às vezes pega esse número apenas para dizer que o mercado, de uma forma geral, está andando para essa direção, para aquela direção, e não é bem assim. É muito importante a gente ter o cuidado para analisar essas informações. Valor pedido é uma coisa, valor efetivamente concretizado é uma outra coisa. Isso quer dizer que o FIPE-ZAP é ruim? Não, muito pelo contrário. É um índice que ele traz muita informação valiosa para a gente, especialmente porque nos dá esse termômetro de mercado. O que o mercado está percebendo de valor para esses produtos, e eu particularmente gosto muito dele, consulto com muita frequência, quase que diariamente, para poder fazer as análises aqui na minha empresa, nos nossos negócios, principalmente porque ele nos dá um histórico, ou seja, a gente consegue entender qual que é a variação da percepção de valor desses imóveis em várias cidades distintas do país, onde nós temos negócios. Isso nos ajuda a precificar melhor, a entender se existe ou não existe uma oportunidade de compra e por aí vai. Mas
o próprio índice deixa claro que ele é baseado no valor pedido e não dos negócios efetivamente concretizados. Um outro índice que eu considero excelente e que eu gosto sempre de combinar esses dois índices na hora de fazer as minhas análises particulares, ao decidir investir em um imóvel, comprar um imóvel ou até mesmo desinvestir, vender alguma propriedade, é o índice IGMI-R da ABCIP, que é medido pela ABCIP. O que é esse índice? É o índice geral do mercado imobiliário e o R de residencial. E esse índice, muito embora ele não tenha um track record, digamos assim, ele não tenha um histórico tão longo quanto o índice FIPE-ZAP, né, da FIP em parceria com o DataZap, Grupo LX, esse índice da ABCIP, ele traz dados muito interessantes porque mostram essa evolução em uma trajetória um pouco mais recente, mas que já nos dão parâmetros para a gente poder medir essa evolução num horizonte de alguns anos ali, que já nos mostra exatamente para onde que o mercado está indo. E se a gente for pegar esse índice da ABCIP, os dados que ele apresentou referente ao ano de 2023, o último ano, ele mostra que nós tivemos uma evolução de 7,97% de valorização dos imóveis no Brasil de uma maneira geral. Ou seja, é uma valorização real porque está acima da inflação. E este é um outro dado que a gente precisa considerar. Muitas vezes a gente só enxerga valores absolutos, o imóvel valorizou 5%, valorizou 2%, valorizou 20%, mas nem sempre as pessoas descontam dessa valorização a inflação acumulada. Muitas vezes você pode acabar nem tendo uma valorização real. Você teve um aumento de preço, sim, mas não necessariamente ela foi uma valorização real que ultrapassa a inflação. A gente só considera uma valorização razoavelmente boa quando ela está acima da inflação. Então esse é um outro cuidado que a gente tem que ter quando vai analisar o preço dos imóveis. Então são apenas alguns elementos que eu queria adicionar para essa reflexão para a gente ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala em valorização imobiliária. Muitas vezes a gente pode acabar tendo uma avaliação muito rasa, a gente pode acabar tomando uma decisão meio precipitada porque a gente não foi um pouco mais a fundo. Neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o índice IGMI-R da ABCIP mostra que no ano de 2023 nós tivemos uma valorização de 7,97%, ou seja, uma valorização real acima da inflação. E nesse mesmo momento eu estou aqui com o relatório do FIPE-ZAP mais recente na minha frente, que mostra que os imóveis se valorizaram nos últimos 12 meses, né? Aí ele não está pegando o ano de 2023, mas está pegando os 12 meses, encerrando agora aqui em janeiro, uma valorização de 5,19%. Se considerarmos que o IPCA, ou seja, a inflação, né, nesse período todo foi de 4,39, ainda assim nós temos uma variação real pelo índice FIPE-ZAP, assim como nós também temos uma valorização real pelo índice IGMI da ABCIP. Se a gente desconta a inflação disso, a gente percebe que a variação do preço dos imóveis ela é uma variação menor do que parece, é uma valorização menor do que parece. Em muitas cidades ela nem é uma valorização, mas em outras cidades, em contrapartida, ela é uma supervalorização. Muito importante a gente fazer análises um pouquinho mais cuidadosas, um pouquinho mais cautelosas, um pouquinho mais profundas para poder tomar as decisões corretas lá na frente. Ficou claro ou não ficou claro? Se você quiser me complementar de alguma forma nesse vídeo, por favor, escreva aqui, coloque a sua opinião nos comentários, fala o que você acha, mas o mais importante é que a gente tenha um pouco mais de critério antes de falar que estamos numa bolha imobiliária ou também antes de falar que os imóveis sempre valorizam e valorizam demais. É importante analisar com cuidado cada caso, entender a fonte da informação, de que maneira que ela deve ser usada, combinar esses elementos para, a partir daí sim, a gente tirar uma conclusão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se você se interessa mais por esse tipo de tema, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E eu te espero no próximo vídeo.